Olá para você que nos acompanha aqui pelo grupo de WhatsApp da igreja ou acessa o site da Igreja Presbiteriana da Filadélfia de Araraquara e dele também pode acessar ou a página do YouTube, o canal do YouTube da igreja, ou então a página do Instagram da igreja, também o meu Instagram pessoal. A todos vocês, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer poder dirigir-me a vocês. Hoje é domingo de manhã, dia 26 de abril, último domingo do mês de abril. E nós estamos aqui para ministrar um pouquinho da palavra do Senhor no que seria a escola bíblica dominical de hoje. Durante o mês de abril, nós trabalhamos sobre o tema o Pacto da Nova Aliança. Hoje, a partir de Romanos 12, 1 e 2, nós falaremos sobre o pacto e a vontade de Deus. Para obedecê-la, é preciso descobrir. Muito bem, Romanos 12, 1 e 2, e eu peço que você me acompanhe aí em sua casa, no seu aconchego, a leitura da palavra do Senhor. Lemos o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, mesmo vocês não disponibilizando em mãos do material que a gente se utiliza aqui na Escola Bíblica Dominical, na igreja, eu posso dizer-lhes o seguinte: normalmente nós nos utilizamos de alguns trechos de revistas da Escola Dominical ou de comentários que nós temos e dos quais nos utilizamos e experiências nossas mesmos. Muito bem. Então, de novo, mesmo você não disponibilizando no material da Escola Dominical em mãos, vou tentar passar para vocês da maneira mais objetiva e clara o que nós temos aqui. A título de primeira divisão, nós podemos ter o seguinte: onde encontrar a vontade de Deus? E aí o autor nos convida a pensar nos seguintes casos relativamente comuns e que geram muitos conflitos, erros e confusões no que nós podemos chamar de nossos quintais. No quintal evangélico, eu quero destacar dois grupos. Primeiro, das pessoas para as quais a vontade de Deus é conhecida coletivamente. São aquelas pessoas que deixam os estudiosos ou líderes determinarem qual é a vontade de Deus para as suas vidas em todos os assuntos: empregos, casamento, aquisições de bens, viagens, estudos e por aí vai. Esse é o grupo das pessoas que procuram, por exemplo, os seus líderes, os seus pastores, para que esses digam o que é que eles têm que fazer. Olha, você vai namorar com fulana, você vai estudar tal coisa, você vai trabalhar em tal situação. Eu entendo que isso é, para quem procura, uma coisa muito tranquila, no seguinte sentido: se ele errar, quem errou foi o líder. Ele fez o que o líder mandou ele fazer. Então, ele namorou com quem o líder mandou ele namorar, ele casou com quem o líder mandou ele casar, ele conheceu a pessoa e namorou, noivou e casou no tempo que o líder estabeleceu. Pasmem, mas nós temos pessoas ainda hoje, em pleno século XXI, vivendo debaixo desse tipo de orientação. O líder é quem estabelece todas as regras como sendo a palavra dele, a palavra de Deus, a vontade de Deus. O segundo grupo é o grupo do que as pessoas chamam, entre aspas, pessoas espirituais, que são aquelas que estabelecem, de novo entre aspas, linhas próprias de comunicação com Deus para conhecer a sua vontade. E essas linhas próprias que essas pessoas estabelecem, elas têm a ver com revelações, com visões, com profecias. Algumas, inclusive, chegam a estabelecer como regra para conhecer a vontade de Deus aquela situação em que elas estão de olhos fechados, têm a Bíblia fechada, fazem uma oração,
ainda com os olhos fechados, abrem a Bíblia aleatoriamente, põem os olhos sobre um determinado lugar e aí vão ler o que, depois abrem os olhos e leem efetivamente onde o dedo apontou. E elas têm isso como uma fórmula ou um poder mágico desta passagem para Deus revelar a vontade deles. A vontade deles sobre eles. Pessoas que procuram gente que entrega a profecia para dizer se deve casar, se deve mudar de emprego, se deve mudar de profissão, se deve mudar, se deve comprar, se deve vender. Gente que trabalha com sonhos, pede a Deus para ter a direção dos seus sonhos, através de sonhos, para ter a direção sobre a vontade de Deus. Bem, o tempo é exíguo para discutir esses assuntos, mas eu estou dizendo a título de primeiro momento pelo qual nós expomos a palavra de Deus hoje, sobre esses dois grupos de pessoas. Pessoas que se utilizam de líderes para conhecer a vontade de Deus e outros que se utilizam desses mecanismos. Quero propor aqui uma outra via, que é a da palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? E o 11, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bem, por que algumas pessoas vão a líderes ou procuram revelações, profecias, para conhecer a vontade de Deus? Algumas entendem que a nova aliança, a nova dispensação, a dispensação da graça sobre a qual nós estamos vivendo, ela é uma aliança que cancela a anterior. Vejam, a nova aliança, a aliança que nós temos trabalhado ao longo do mês de abril, ela não significa uma novidade que está no lugar da antiga. A nova é cumprimento da antiga. Alguém já disse com muita propriedade o seguinte: um crente da nova aliança buscar luz no Sinai, lá em Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, a palavra de Deus lá, a aliança de Deus lá, os mandamentos de Deus lá em Êxodo, é como acender uma vela em dia ensolarado. Não vai achar nada, a vela não vai iluminar nada. Mas também agir como se nunca houvera um Sinai é viver como se tivesse nascido adulto. O que é que eu quero dizer com isso? Bem, domingo próximo passado nós trabalhamos aqui sobre a questão da aliança, da nova aliança, não ser uma substituição da antiga. Porque, vejam, o que a nova aliança faz é anular em Cristo, por Cristo, a aliança baseada em sacrifícios de animais do Velho Testamento. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e com base em Hebreus 8, 9 e 10, o sangue de Cristo, a oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez e tem validade para sempre. Então, a nova aliança, ela cancela os sacrifícios que precisavam ser feitos lá atrás, sendo feitos hoje, porque Cristo já o fez. Mas a nova aliança, ela não cancela a lei moral. Dissemos domingo próximo passado e reitero hoje. A nova aliança, a aliança no sangue de Jesus, ela não altera a lei moral. Eu continuo não podendo matar, eu continuo não podendo roubar, eu continuo não podendo tomar o nome do meu Deus em vão, eu continuo tendo que honrar pai e mãe, eu continuo não podendo mentir, eu continuo não podendo desejar as coisas do meu próximo. Isso continua válido. Então, é nesse sentido que o crente da nova aliança, que quer buscar luz sem o Sinai, sem a lei, é como acender uma vela num dia ensolarado. Mas eu também não posso abandonar aquilo. Isso tem a ver com maturidade. E a maturidade da igreja reflete o conhecimento de Deus, da sua vontade, por absorver tudo sobre a sua revelação e por manter o foco em Jesus. Bem, conhecer a vontade de Deus não é lá algo tão fácil, tão simples. Principalmente aquilo que diz respeito a conhecer a vontade de Deus para coisas pessoais e particulares.
se eu devo me casar. Eu não posso, por exemplo, pegar Gênesis 1, dizer que não é bom que e Gênesis 2, dizer que não é bom que o homem esteja só, e dizer que esse é um mandamento bíblico para casamento. Por quê? Jesus, no Novo Testamento, disse que existem pessoas que, por opção, se tornaram eunucos para dedicar-se ao reino de Deus. E há aqueles casos em que Deus exigiu deles isso. Então, aquele não pode ser um mandamento, eu não posso dizer que por causa daquilo, Gênesis 1 e 2, o mandamento de Deus é para que todos nos casemos, porque essa não é a vontade de Deus para todos, com base nesse argumento do Novo Testamento. Então, conhecer a vontade de Deus para particularidades é uma coisa muito complexa, muito complicada, porque não tem um texto da Bíblia dizendo se eu tenho que me casar ou não, com quem eu tenho que me casar e quando. Também não há um texto da Bíblia dizendo com que profissão eu devo ter, quando e onde eu devo exercê-la. Essas são particularidades. O que eu tenho na Bíblia é a vontade de Deus para andar com Ele e como Ele quer. A respeito disso, alguns textos. Por exemplo, Efésios capítulo 5, versículos 15, 16, 17 e 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é que o texto diz? Que eu devo procurar conhecer qual é a vontade de Deus, e eu só faço isso na medida em que eu procuro o Senhor. Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da vontade de Deus. O que é que eu tenho aqui? A oração como um instrumento, como um mecanismo para que eu procure a vontade de Deus para a minha vida. Filipenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu conheço a vontade de Deus na medida em que eu amo o Senhor, em que eu procuro o Senhor, em que eu me relaciono com Ele. Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus, em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, nem ser do Velho Testamento, nem ser do Novo Testamento, mas em Cristo ter fé. Isso significa depender do Senhor e crer no Senhor. Gálatas 5, 15 e 16. Nem a circuncisão, o Velho Testamento é coisa alguma, nem a circuncisão, o Novo Testamento, mas ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, ser uma nova criatura em Cristo, a Bíblia diz que haverá paz e misericórdia. E 1 Coríntios 7, 19, porque, a circuncisão em si nada é, nem a incircuncisão também. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus, ou seja, guardar a palavra de Deus, Novo e Velho Testamento, no que diz respeito à lei moral. Eu espero que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo. Convido para a noite podermos voltar a nos falar. Tenha a paz do Senhor, busque a vontade de Deus e o Senhor te abençoe de maneira especial. Um grande abraço, um beijo no seu coração, fique na paz do Senhor. Amém.